Boa noite, igreja. Graça e paz. Este é o nosso terceiro culto de domingo dirigido pela juventude esse ano. E nós, como grupo, gostaríamos de agradecer a toda a igreja, agradecer também a liderança, na pessoa do pastor Silvio, pelo apoio que sempre nos é dado, pelo carinho, pela confiança. Isso é muito importante para nós. E particularmente também gostaria de agradecer ao pastor Silvio pela confiança em mim depositada para a ministração dessa palavra. Sinto-me muito honrado e muito feliz também. O texto que nós teremos como base para a nossa reflexão nessa noite encontra-se no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. O título da mensagem nessa noite é Descansando em Cristo, a maravilhosa graça de saber-se incapaz. Nós vamos tratar de 3 verbos no imperativo que está dentro desse texto. Venham, tomem e aprendam. Ou no caso, nessa tradução, vinde. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, em outras versões, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oramos mais uma vez. Nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, te louvando, te adorando, te exaltando, Deus. Não há outro Deus além de ti, Pai. E que os nossos ouvidos venham estar atentos ao que o Senhor tem para nos falar nessa noite, que os nossos corações venham estar, meu Pai, dispostos a receber a ministração que vem de ti, meu Pai. Tome a direção desse momento de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. Amém. Ontem nós tivemos um casamento aqui na igreja da Ana Mara e do João, e nós também acabamos de cantar Que Amor é Esse. O amor é um tema que sempre chama muito a nossa atenção. Se nós formos parar para ver as maiores e mais conhecidas músicas, as mais belas canções, as mais belas obras literárias, os mais belos filmes, eles sempre estão envolvidos no tema do amor. E se nós formos parar para ver a Bíblia, do seu início até o seu final, ela nos conta uma história de amor. Uma história de amor tão maravilhosa que a mente humana jamais seria capaz de concebê-la. A mente humana jamais seria capaz de criar uma história assim. Tanto é que é o próprio Deus que nos revela essa história. E Ele nos revela gradativamente ao longo de centenas e centenas de anos. A história de amor a qual me refiro é a história de amor de Deus para com o homem. A história de amor de Deus para com a humanidade. Nós vemos já desde Gênesis 2, Deus formando o homem a partir do pó da terra. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, e então o homem torna-se alma vivente. Alma vivente. E nós fomos criados para viver um relacionamento pleno, um relacionamento santo e um relacionamento constante com Deus, com o Pai. E a partir desse relacionamento com Deus, e apenas assim, nós poderíamos cumprir o propósito supremo da nossa existência, que é glorificar a Deus através de toda a nossa vida. Porém, não apenas nós, mas toda a criação também tem esse propósito de revelar a glória de Deus. Nós vemos em Romanos 11, 36, o que é muito conhecido. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus é o Criador, é o sustentador e é o herdeiro de todas as coisas. Então toda a criação revela quão maravilhoso Ele é.
quão grandioso Ele é. E nós, seres humanos, trazemos em nós uma singularidade que o restante da criação não tem. É um privilégio que nós temos, que é o privilégio de termos sido criados à imagem de Deus. Isso para nós é algo maravilhoso, a imagem de Deus. Aquilo que a teologia chama de imago Dei. John Piper, ele ilustra a questão de ser imagem de Deus da seguinte maneira. Ele diz que imagem é feita para refletir. Logo, se você colocar uma estátua sua na cidade, é para que as pessoas passem pela estátua, olhem para a estátua e se lembrem de você. Logo, se Deus nos criou a sua imagem, é para que as pessoas, ao olharem para nós, lembrassem de Deus. E não apenas isso. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, através das nossas vidas, das nossas boas obras, o nome do Senhor seria glorificado. Ok. Se nós pararmos para refletir do momento em que Deus nos cria, a sua imagem, e o momento atual em que nós nos encontramos enquanto sociedade, não é difícil perceber que há algo errado conosco hoje. Não é difícil parar para pensar o que será que aconteceu de errado entre esse momento que Deus nos cria para a sua glória e o momento atual, porque afinal é fácil perceber também que nós não aparentamos muito a glória de Deus, nós não carregamos muito a glória de Deus enquanto humanidade. Se nós olharmos para o lado, nós veremos violência. Se nós olharmos para o lado, nós veremos guerra, fome. Nós veremos muitos com tão pouco e poucos com muito. E se nós pararmos para olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver tanta coisa, aflição, nós vamos ver medo, nós vamos ver angústia, traumas. Nós vamos ver uma dificuldade enorme de perdoar, de ser perdoado. Então, o que será que aconteceu conosco? Gênesis 3 nos conta sobre isso. Gênesis 3 nos mostra que Adão, nos representando, ele deliberadamente peca, sabendo das consequências que isso traria por sobre ele e por sobre nós. Então, em Adão, todos nós também pecamos e destituídos fomos e estamos da glória de Deus. Assim, nós que fomos feitos para viver um relacionamento santo, um relacionamento pleno com Deus, agora passamos a ter um estado de ser inimigos de Deus, de sermos inimigos de Deus, de estarmos num estado de rebeldia para com Ele. Então, a nossa alma se cansa, o nosso ser se cansa de procurar significado de vida, de procurar propósito, de procurar algo em nós que faça viver valer a pena. Nós nos angustiamos enquanto seres humanos caídos, e não haveria esperança para nós mesmos a partir das nossas próprias forças, a partir das nossas próprias virtudes. Logo, nós estaríamos totalmente perdidos se há 2000 anos, em meio às trevas, não brilhasse a luz. Quando em meio às trevas brilha a luz, Jesus vem até nós, e nós que estávamos impossibilitados de irmos até Deus, Deus vem a nós, e em meio a nós Ele nos diz: venham a mim. Venham a mim é o primeiro ponto que nós iremos tratar. Vir até Jesus. Jesus inicia esse texto com a palavra venham, venham a mim. Evidentemente que não se trata de um deslocamento geográfico até Jesus, vai muito além do que isso. Vir até Jesus, quando Ele diz venham a mim, vinde a mim, Ele está nos chamando para segui-lo, Ele está nos chamando para estarmos com Ele e para estarmos nele. Essa palavra que Jesus utiliza, venham, originalmente ela também é usada em outras passagens do Evangelho. Uma delas pode nos ilustrar muito bem a respeito disso. Mateus 4, 19 e 20. Jesus encontra Pedro e André, eles estão pescando à beira da praia,
Então Jesus os aborda e diz o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus os chama, eles largam tudo e passam a seguir Jesus, e seguem até a morte. Jesus morre, ressuscita, vai aos céus, e eles continuam seguindo Jesus, independente da distância geográfica. Eles estavam em Cristo e serviram e seguiram Jesus até a morte deles. E essas pessoas que seguem Jesus com sua vida, seguem Jesus plenamente com todo o seu ser, eles estão certos de que ouvirão um novo vinde não mais nesse contexto que nós nos encontramos, mas um novo vinde escatológico. Jesus nos diz que naquele grande dia, quando Ele retornar, quando Ele vier com seus anjos, quando Ele vier em meio à sua glória, no seu trono de glória, Ele dirá à sua igreja, Ele dirá a nós que estamos em Cristo: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Para nós entendermos o que Jesus quer nos dizer, nós precisamos entender a quem Ele quer dizer: cansados e sobrecarregados. Essas são duas características das pessoas ao quais Jesus destina a sua palavra. Como cansado, nós podemos compreender o seguinte: são aqueles que ativamente desgastaram, perderam as suas forças, através de uma luta, de um trabalho muito árduo, de alguma coisa que exigisse muito dela, mais do que poderia suportar. E já como sobrecarregados, são aqueles que que passivamente perderam suas forças, que tiveram um peso muito grande colocado por sobre si, que tiveram uma carga de responsabilidade muito grande, maior do que poderiam suportar. Assim, se o vir de Jesus é para os que estão cansados, então implica em reconhecermos o quão pequenos somos, reconhecermos a nossa pouca força. Significa reconhecermos que nós somos incapazes de travarmos as nossas batalhas através das nossas próprias forças. E se o vir de Jesus é para os sobrecarregados, então implica necessariamente em reconhecermos que o peso que está sobre nós é maior do que nós temos estrutura para aguentar. Significa em dizermos para Deus, de nos despirmos da nossa prepotência, da nossa arrogância, e expormos a nossa fraqueza, a nossa pequenez a Deus. Nesse aspecto, o nosso maior inimigo é o nosso orgulho. O nosso orgulho vai tentar de todas as formas nos convencer de que não é bem assim. O nosso orgulho vai tentar de todas as formas não nos deixar reconhecer que somos fracos. A nossa natureza humana caída, ela não aceita se quebrantar diante de Deus naturalmente. Assim, nós vemos que enquanto o orgulhoso diz: eu me basto, o humilde, o quebrantado, ele diz: eu preciso de Deus, eu não consigo sozinho. Enquanto o orgulhoso diz: eu suporto, eu aguento, o quebrantado e o humilde diz: eu não tenho forças. Enquanto o orgulhoso diz: eu mereço, o humilde, o quebrantado diz e reconhece: é pela graça. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu, assim diz o Senhor, assim diz Jesus, eu lhes darei descanso. É Jesus que nos dá o descanso, não como merecimento, não como recompensa, mas como graça. Assim, o nosso primeiro ponto é vir até Jesus reconhecendo-se incapaz. E após Jesus dizer isso: venham a mim, Ele diz:
tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Então logo nós precisamos primeiramente compreender o que é jugo, para depois podermos compreender qual seria o jugo de Jesus. Como muitos dos irmãos sabem, o jugo é um objeto utilizado por sobre o cangote do animal, que carrega um peso, que carrega a carga, que puxa o arado. E ele tem um objetivo um objetivo de possibilitar o trabalho do animal, de trazer um alívio, visto que, sem jugo, o animal se machucaria, as amarras seriam colocadas nele mesmo, no próprio animal diretamente, isso causaria dor, isso impossibilitaria o trabalho. Por outro lado, um jugo muito grande machucaria o animal e também impossibilitaria o trabalho. Logo, é necessário que o jugo tenha um tamanho adequado, aquilo que nós entendemos como um jugo leve. Portanto, evidentemente, o jugo a qual Jesus se refere não é o sentido literal. O jugo que Jesus utiliza é o sentido metafórico. O sentido metafórico do jugo diz respeito à submissão a algo ou alguém. No sentido metafórico, significaria a obediência a alguma autoridade constituída por sobre nós. Por exemplo, o povo judeu, na época de Jesus, estava sob o jugo político do Império Romano. O jugo político do Império Romano era muito pesado, o povo judeu sofria muito. A carga tributária era muito alta, o povo sofria. A vontade do imperador César prevalecia por sobre o povo. Além do jugo político, também o povo se encontrava debaixo de outro jugo. O jugo religioso, o jugo da lei. A lei aqui é apresentada como a lei de Moisés, a lei que foi dada por Deus a Moisés. Sendo assim, a lei é boa. O propósito da lei nós precisamos compreender para que tenhamos um real entendimento do que ele quer nos dizer. O propósito da lei não é nos conceder salvação. O propósito da lei é apontar o nosso pecado para que assim nós possamos compreender e aceitarmos que precisamos de um Salvador. A lei tem esse poder de expor o quão pecadores somos e assim nos mostrar que precisamos de ajuda, que precisamos de alguém. Nós vemos em Romanos 3:20 que diz: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela tem esse poder de indicar, de apontar, de expor a nossa culpa, porém, ela não tem o poder de trazer perdão definitivo para os nossos pecados. Ela não tem o poder de nos dar uma nova vida, de nos transformar verdadeiramente. Diante disso, nós podemos nos perguntar, afinal, qual seria o jugo de Jesus? Qual seria o jugo que nós devemos tomar por sobre nós? O jugo de Jesus é a autoridade soberana dele sobre as nossas vidas. Tomar o jugo de Jesus é aceitarmos e verdadeiramente termos Jesus como o único Rei e Senhor da nossa existência. Significa nós subjugarmos a nossa vontade, a vontade dele. Nós vemos Paulo argumentando em Romanos 6 a respeito do que seria o jugo do pecado por sobre nós, o que o pecado traria por sobre nós, e qual o paralelo sobre aquilo que Jesus nos propõe. Nós vemos: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim,
Viver de acordo com a nossa própria vontade e viver ou tentar viver de acordo com o nosso próprio querer não seria ser livre. Viver de acordo com a nossa própria vontade seria ser escravo do pecado e ter como destino selado a morte e a condenação eterna. Já aqueles que tomam o jugo da submissão a Cristo têm para si a vida eterna e a vida que nos é dada como dom gratuito de Deus. Então nós podemos lembrar que viver sem jugo traz dor e sofrimento. Viver com um jugo muito pesado também traz dor e sofrimento. Duas situações diferentes com o mesmo resultado. O que Jesus nos propõe é o seu jugo, um jugo leve, ou seja, um jugo adequado à nossa estrutura. Jesus conhece plenamente o quanto suportamos. Jesus conhece totalmente a nossa estrutura. E não apenas conhece a nossa estrutura, como nos capacita para tomar o seu jugo. Quem mais poderia conhecer a nossa estrutura, senão aquele que nos criou? E qual jugo que nós queremos tomar por sobre nós? O jugo da lei, o jugo do pecado, que leva à morte? Ou o jugo de Cristo, que leva à vida? Assim então, tomemos o jugo da submissão a Cristo. Nosso segundo ponto. Após Jesus dizer: venham a mim, tomem sobre vós o meu jugo, Ele nos diz agora, que é o nosso terceiro ponto: aprendam de mim. Aprendam de mim. Sobre isso, Charles Spurgeon diz: Cristo não será seu Salvador se Ele não for o seu mestre. Ou seja, a salvação que nós recebemos de Cristo implica necessariamente em aprendermos com Ele a sermos como Ele. Evidentemente, o sentido de aprender com Jesus não é meramente o sentido intelectual do termo. Nós vemos, por exemplo, na história de Nicodemos. Nicodemos, como vocês sabem, era um homem intelectual da sua época, um homem culto. E ele vai até Jesus reconhecendo alguns pontos. Ele reconhece que Jesus era mestre. E também reconhece que Jesus ensinava da parte de Deus. Até aí, ok. Mas nós vemos a resposta que Jesus dá a ele. Quando a primeira coisa que Jesus diz a ele, diz que é necessário nascer de novo. Assim sendo, nós podemos compreender que aprender de Jesus é o passo seguinte à nossa conversão. Aprender de Jesus é para aqueles que já nasceram de novo. E mais, aprender de Jesus não é um ato para aqueles que se convertem agora. Independente do tempo da nossa caminhada com Cristo, nós devemos aprender com Ele todos os dias, até a nossa morte, até que o nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E nós vemos em 1 João as seguintes palavras: desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Pois bem, nós devemos andar como Cristo andou. Isso só é possível para aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Aprender com Cristo, ser discípulo dele, implica nisso. Implica no nosso compromisso e da nossa vontade. Nosso maior desejo, nossa maior disposição, o nosso maior querer de sermos como Jesus, de aprendermos com Ele. Se nós formos parar para refletir,
Nós, seres humanos, nós queremos ser muitas coisas, algumas legítimas e corretas, necessárias, já outras nem tanto. Por exemplo, nós queremos coisas boas, como ter a aprovação da família, de ter a aprovação dos nossos amigos, de ter a aprovação dos nossos colegas de trabalho, de sermos aceitos. Nós queremos ter aprovação num concurso público, num processo seletivo, nós queremos ter aprovação no vestibular, nós queremos muitas coisas. O que nós temos que nos perguntar é: aonde está o nosso coração? Qual é o maior comprometimento que eu tenho? O que é que faz o meu coração bater mais forte? Qual que é o meu maior desejo? Será que é verdadeiramente esse? Será que é verdadeiramente ser discípulo de Jesus? E se eu me considero realmente um discípulo de Jesus, será que eu tenho tido o meu discipulado da maneira que eu deveria ter? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E não apenas essa. Nós devemos nos perguntar também, ter isso muito claro na nossa mente. Nós devemos querer saber qual que é a principal característica de um discípulo de Jesus. O próprio Jesus nos responde. Ele diz, em João 13:35, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Essa é a principal característica que pode e deve nos definir enquanto discípulos de Jesus. Nós não devemos ter uma noção de amor aqui nesse sentido, como uma noção hollywoodiana do que seria amor, uma ideia romantizada, uma ideia que é seletiva, que é passageira, que não depende de nós. Nós devemos ter um conceito de amor aqui, um amor ativo, um amor proativo, um amor que se demonstra também com atitudes, um amor que não vê a quem faz, que não barganha. Nós vemos, por exemplo, como os irmãos conhecem, a história do bom samaritano. Este homem, ele amou um total desconhecido, sem questioná-lo, sem saber qual era seu nome, sem saber qual que era a sua religião, muito menos sem saber se aquele homem merecia ou não ser ajudado. O samaritano viu aquele homem moribundo, à beira da morte, sabia que aquele homem necessitava de uma ajuda e sabia que ele poderia ajudar. Então ele não foi, fez uma oração perguntando se deveria ou não, ele simplesmente foi lá e fez. E é evidente que nessa vida, na nossa caminhada com Cristo, nós não alcançaremos plenamente o nível da perfeição, nem perto disso. Ao contrário, a nossa caminhada com Cristo, ela irá nos revelar as nossas falhas de caráter. A nossa caminhada com Cristo irá revelar os nossos pecados a nós mesmos, irá revelar as nossas fraquezas. Isso é necessário. A caminhada com Cristo, ela não vai gerar um orgulho, uma arrogância, uma prepotência de que nós somos melhores do que os outros, ou que somos melhores do que já fomos. Ao contrário, implicará em nos tornarmos mais humildes, e implicará em sermos gratos. Humildes porque a nossa caminhada com Cristo implica em vermos o quão fracos somos, implica em ver o quão miseráveis somos, o quão incapazes somos, e nos gera gratidão. Gratidão porque ainda assim Jesus me escolheu. Apesar de tudo isso, Jesus me regenerou e Jesus transformou a minha vida. Humildade e gratidão, é isso que Jesus quer gerar, e é isso que Jesus gera naqueles
que nascem de novo. Não porque nós merecemos, mas pela graça. E assim, nós podemos crer que, estando em Cristo e aprendendo com Ele, nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus. Jesus vem, nos mostra como Deus é, nos mostra Deus, a face visível do Deus invisível, e nos mostra como devemos ser. Quer regenerar a imagem de Deus em nós que havia se perdido. Quer restaurar e restaura o nosso relacionamento com o Pai. Nos faz novamente, enquanto humanidade, podemos glorificar a Deus através da nossa vida. Nos faz deixarmos de ser inimigos de Deus e nos reconcilia com o Pai. Vinde a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. É isso que Jesus nos ensina. Diante da diversidade de pessoas que se encontram aqui, eu gostaria de fazer algumas considerações finais destinadas a alguns tipos específicos de pessoas. Primeiramente, eu gostaria de falar a quem não é cristão, a quem nunca se envolveu de alguma forma, de quem nunca teve alguma iniciativa, de quem nunca se sentiu tocado, ou qualquer coisa que seja. Você que não é cristão, talvez você ainda não perceba, não esteja consciente do cansaço que vive. Se ainda não está consciente, um dia estará. Um dia a vida virá de uma forma tão pesada que você se sentirá sobrecarregado. E a minha oração, o meu desejo, é que você, que se encontra assim, ou que ainda não se percebe assim, mas vai se perceber, a minha oração é que você perceba. Ao se perceber, que você reconheça, e que ao reconhecer, que você venha a Cristo. Venha crendo que Ele pode te dar descanso. E para aqueles que se consideram cristãos, mas se sentem de alguma forma distantes do discipulado, distantes do dia a dia com Jesus, que já não se consideram mais aprendendo com Jesus, você que se sente assim, talvez você esteja como aquele filho pródigo. Você provavelmente conhece a história, e eu não sei qual o motivo que te fez sair da casa do pai. Eu não sei se você brigou com seu irmão mais velho, eu não sei se você de repente se chateou com seu pai. Mas a minha oração, o meu desejo é que você, assim como aquele filho pródigo, caia em si. E que você se lembre que tem pai. Que você se lembre que você pode ir para qualquer outro lugar, ou estar em qualquer outro lugar, mas que você não encontrará em lugar nenhum aquilo que apenas o seu Pai pode te dar. Minha oração é para que você encontre descanso para a sua alma, satisfação em Cristo, e esteja com Ele no discipulado, no dia a dia, que sua alma se descanse nele. E para finalizar, você que é cristão e que sabe, tem certeza da sua salvação, sabe por quem você foi justificado, por quem você foi salvo, e sabe que você vai para o céu,
mas entre a sua conversão e entre o momento em que Jesus nos levará para a glória, nós estamos sujeitos a diversos problemas, a adversidades da vida. Isso nós sabemos que não podemos evitar, nós vamos ter aflição, nós vamos ter angústias ainda aqui nessa vida. Minha oração é para que nós nos lembremos, e que isso esteja muito claro em nós, de que o nosso sofrimento aqui está gerando para nós uma glória que não se pode comparar. E que nós venhamos crer, não necessariamente sentir, mas que nós venhamos crer naquilo que Jesus nos disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, a lágrima um dia secará, assim o choro deixará de existir, assim aqueles que estão cansados de qualquer forma que seja, encontrarão descanso. A nossa alegria será plena, a nossa paz será plena, a nossa satisfação em Deus será plena. E então, a nossa alma, criada por Deus, voltará a Deus que nos fez. E lá, ela encontrará um descanso pleno. Feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos dê descanso, para aqueles que estão nele, para que descansem das lutas, para aqueles que ainda não estão, para que descansem seus fardos nele. Nosso Pai, Deus soberano, Tu és o Deus que nos criou. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Tu nos criou, Deus, nos criou segundo a sua imagem, Pai. Então, Deus, que nós venhamos estar em Ti todos os nossos dias, que o nosso ser venha descansar em Ti, venha descansar nas Suas obras, Pai, porque nós sabemos que o nosso ser não aguenta, o nosso ser, a nossa alma não aguenta lutar. Nós precisamos de alguém que faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. E o Senhor fez, o Senhor morreu por nós, o Senhor veio, se fez homem por nós, o Senhor atribuiu a sua justiça de vida a nós, e a nossa injustiça foi imputada a Ti na cruz, Senhor. O Senhor morreu e ressuscitou por nós, Pai. E dessa mesma forma, meu Deus, que nós viemos morrer em Ti e ressuscitar contigo, meu Pai. Nós agradecemos por Ti, Deus, nós agradecemos pela Sua obra na cruz, e nós queremos descansar a nossa alma em Ti, Deus. Então, meu Pai, tome o aflito, tome o oprimido, tome o sobrecarregado em Suas mãos, Senhor. Faça a Sua obra de acordo com o Seu querer, meu Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que convence, meu Deus, que é o Senhor que faz a obra, meu Pai. Então tome de acordo com o Seu querer, tome de acordo com a Sua vontade, meu Pai, para a glória do Seu nome. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.